Bom dia, sorria, sempre sorria. Vamos falar hoje sobre um assunto sério. Vamos falar sobre a abolição que não houve, a abolição da escravidão que na realidade não houve. Por quê? Vamos voltar lá na antiga Grécia, onde surgem os primeiros relatos de escravidão. Não houve só a escravidão negra, houve também a escravidão lá na Grécia Antiga, onde escravos de guerra se tornavam escravos domésticos. Outro exemplo clássico foi no Egito Antigo, onde judeus foram escravizados pelo faraó por 40 anos, e Moisés, personagem bíblico, libertou esse povo, levando ele para a terra prometida. Então a escravidão é longa e antiga e ocorreu em várias situações, em vários continentes, durante a história da humanidade. Mas qual era a mentalidade dos europeus no século XVI? Enriquecer, acumular riqueza, utilizar a mão de obra de graça, e escalaram justamente os negros da África, pois eles já tinham uma certa tecnologia, já sabiam fazer engenhos rústicos, rudimentares, tinham experiência em agricultura, e eles não eram considerados pelos católicos, pela Igreja Católica, filhos de Deus, assim como os índios. Portugal, por exemplo, foi à África, lá jogou uma tribo contra outra tribo, de variedade cultural, havia conflitos, guerras tribais, e eles aproveitavam e escravizavam as pessoas, e traziam para as Américas, trouxeram para as Américas 13 milhões de escravos, só 6 milhões chegaram às Américas. O resto morreu no caminho e foram jogados ao mar, aos tubarões. E outros que chegaram aqui morreram logo em seguida. Viagem longa, uma viagem muito dura, jogado a ferros, justamente nos porões dos tumbeiros, dos navios negreiros. Então, Portugal tinha essa mentalidade de enriquecer. Chega aqui ao Brasil e vai implantar o ciclo da cana-de-açúcar. E na América do Norte, o algodão. Legado dessa escravidão é que os negros que vieram da África, de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, da Costa do Marfim, Nigéria, etc., eles já tinham uma tradição agrícola, trouxeram uma tradição gastronômica, como é o caso da feijoada, trouxeram um legado na música, jazz, samba, rock, samba se chamava semba, trouxeram na religião candomblé e umbanda e voodoo, trouxeram arte e cultura que tinha na África entre as tribos, entre os seus povos. Então foi o primeiro legado da raça negra aqui no Brasil. Trouxeram na gastronomia, como eu disse aqui, abada, né? Feijoada, etc. E trouxeram então para o Brasil este legado também na língua. Agora, houve as leis abolicionistas. Vamos citar duas. Lei do ventre livre. Pegou? Não. Porque o garoto, a criança, quando nascia livre, não era mais escravo. Pai e mãe escravo, mas filho livre. Mas era tutelado pelo Estado, que não dava atenção àquela criança, que virava moleque de rua e ficava abandonado nas ruas de Salvador, do Rio de Janeiro. Lei do sexagenário. Pegou? Não.
Qual era o escravo que aguentava trabalhar até 60 anos, 18 horas por dia, sofrendo maus tratos, conseguiria chegar a 60 anos de idade e sobreviver e ser liberto? Muito poucos conseguiram ter essa liberdade. Alguns conseguiram a alforria, alguns escravos também tacavam fogo nos canaviais do senhor do engenho, eram punidos, acorrentados e sofriam tortura. Esse é o outro lado da história. Agora, o papel da princesa Isabel, secundário. Por quê? Dom Pedro II, homem de muita cultura, trouxe para o Brasil a fotografia, o telefone, a tecnologia, viajava muito, homem das ciências. Dom estava no momento da proclamação da abolição e a princesa Isabel, por pressões diversas, até da Inglaterra, assinou a Lei Áurea. Princesa Isabel, que tinha basicamente a sua vida familiar e religiosa, extremamente religiosa. Não se preocupava em libertar os escravos, até porque ela usava a mão de obra escrava para si, como damas de companhia no palácio e outros empregados escravos domésticos. Então, ela teve um papel secundário. Dom Pedro II, sim. Se ele, em 1870, tomasse uma posição e libertar os escravos, entraria na história muito mais lembrado do que hoje, porque ele era uma pessoa humanista, mas ele deixou correr e os abolicionistas foram tramando, foram infiltrando no império até conseguir o seu tento, que é o fim da escravidão, muito justa, por sinal, e o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Agora, consequências dessa abolição: o racismo estrutural, os negros logo de cara foram abandonados pelo Estado, mulheres viraram prostitutas, homens em pequenos serviços de biscate, não tinham documentos, não tinham onde morar, foram morar nos morros, em casebres. Então, consequências da abolição. E até hoje o racismo, preconceito e outras formas de racismo existente na América. Ficou uma dívida social sobre isso. Claro que negros lutaram para acabar com a escravidão. Tivemos os quilombolas, os quilombos, vários e vários no Brasil. Não só em Alagoas, com o Zumbi de Palmares, o quilombo do Palmares, na Serra da Barriga, não. Lá dentro de Palmares havia também outros quilombos dentro de um quilombo, e estendia-se até Pernambuco. Há pouca documentação sobre Zumbi, mas consta que ele foi um grande líder dentro da sua comunidade, tentando libertar o seu povo, guerreando contra os fazendeiros locais. Mas há pouca documentação sobre Zumbi dos Palmares, hoje líder da consciência negra. Isso não é nenhum desmérito, a história é feita em cima de documentos. Nos anos 30 no Brasil houve a eugenia, o embranquecimento da raça, uma teoria nazista que foi até aplicada no Brasil por Getúlio Vargas num período e frutificou, e tem muita gente que ainda pensa dessa forma do embranquecimento da raça. Felizmente, hoje acabou a escravidão, mas tem que se fazer muito ainda para reparar essa dívida social. Aqui é o Nitroso, muito obrigado, boa sorte. Se gostou da like, se gostou desse vídeo, dê uma like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Bom dia!